que nos tienen locos, manteniéndonos de poco a poco y es que no nos dejan respirar. Y cada noche que no te tengo, siento por dentro, muy dentro. Gente, bom dia, que bom estar aqui com vocês de novo. Bom, hoje a gente vai falar, né, na nossa aula de espanhol sobre a Argentina, né? A gente vem trabalhando com Mafalda, com Quino, com as tiras humorísticas provenientes desse país. Então, vamos conhecer melhor a Argentina? Cerramos los ojos para volver a sanar. Las heridas que nos tienen locos, comiéndonos de poco a poco y es que no nos dejan respirar. Y cada noche que no te tengo, siento por dentro, muy dentro. Localizada na América do Sul, a Argentina é o 8º maior país do mundo em área territorial e o maior entre as nações de língua espanhola. Bom, a Argentina ela é composta de 23 províncias, olha o mapinha aí, e seu idioma oficial é o castelhano. Lembre, castelhano é a mesma coisa de espanhol, não muda nada, tá bom? Veja, o seu território limita-se com a Bolívia, com o Paraguai, com o Brasil, Uruguai, o Oceano Atlântico, as Ilhas Malvinas, a gente não pode esquecer também do Chile. O interessante é que, com uma população de quase 45 milhões de pessoas, a Argentina é um país pouco povoado, para sua enorme extensão territorial, mas concentrada principalmente na capital e a área metropolitana. Quem lembra como é o nome da capital? Buenos Aires. Quem nasce em Buenos Aires é o quê? Porteño. Quando se fala em extensão territorial, é superado somente pelo Brasil, né? Fazendo referência à América do Sul. Bom, gente, olha que interessante. Embora o México, a Espanha e a Colômbia tenham uma população maior que a Argentina, ainda assim, a Argentina é o maior país onde se fala espanhol. E, por possuir essa enorme extensão territorial e se encontrar abaixo do Trópico de Capricórnio, o país tem a vantagem de possuir praticamente todos os climas. Daí vem o nome, ó, Buenos Aires, porque realmente o clima é assim tão agradável. Só que, além disso, no mesmo dia é possível passar calor no norte, perto da fronteira com a Bolívia, e cair neve lá em Ushuaia, a cidade mais austral do mundo. A Argentina tem a maior montanha do continente americano, chamada Aconcagua, e também a mais alta encontrada fora da Ásia. Uma das tradições mais peculiares do país é o fato das pessoas fazerem suas atividades em horários bem mais tarde do que a gente, né? Nós brasileiros, que a gente está acostumado. Para vocês terem uma ideia, o almoço é servido por volta de lá das 3 horas da tarde e o jantar depois das 10. Então, com relação ao horário das festas, o encontro entre os amigos é comum que seja após a meia-noite. E dura assim até 6 horas da manhã, pelo menos. Ou seja, quem quer ir para uma balada, eles chamam de boliche, tem que ter muita disposição. Lá eles mantêm um costume muito interessante, principalmente nas cidades do interior, que é chamado siesta. O que é uma siesta? É o período do dia no qual as pessoas voltam para casa a almoçar e aí, gente, depois que eles comem, eles dormem, eles tiram aquele cochilo. Então, eles fazem isso todos os dias, né, depois do almoço e dormem até 5 horas da tarde, só volta para o trabalho depois das 5. Isso acontece até hoje em algumas capitais do interior, como Mendonça, Córdoba ou Salta. Então, se você, por exemplo, estiver lá, então saibam que nesses horários é impossível você encontrar uma loja, um banco, uma farmácia, até supermercado aberto nesse horário, pois as pessoas não negam que o tempo que dedico para dormir é muito bom para a sua qualidade de vida. Gente, as universidades públicas e nacionais federais da Argentina são muito conhecidas pelo fato de que não é necessário prestar vestibular para ingressar em muitas dessas instituições. Vocês sabiam disso?
Esse fato fez com que o número de brasileiros estudando no país vizinho aumentasse de forma assim notória nos últimos anos, sendo destacado principalmente os cursos de medicina e psicologia. Além de ser conhecida como a avenida mais larga do mundo, né, La Avenida 9 de Julio, que por sinal a data é da independência argentina, ela também conta com diferentes atrativos ao longo da sua via. E entre eles, o mais emblemático é o Obelisco. Por que é o mais emblemático? Porque é o local mais simbólico e mais fotografado de Buenos Aires. E é marcado por estar no coração dessa avenida. Também é o ponto de encontro dos portenhos para comemorarem vitórias esportivas, se reunirem para manifestações sociais. E um detalhe muito interessante é que essa construção foi feita assim num tempo recorde de apenas 31 dias. Vale lembrar que o peso argentino é a moeda nacional. O povo argentino é considerado mais politizado que o brasileiro, então o seu interesse pelo assunto chega até a cerveja. Vocês sabiam que os maiores partidos políticos têm sua própria cerveja? Então, eles fazem uma homenagem ao político e aí eles colocam no rótulo a foto do político. Esse que você está vendo aí é uma coleção de cervejas peronistas. Inclusive, existe uma marca com o nome de Evita. A psicanálise chegou com muita força na Argentina na metade do século passado e se mantém firme até hoje. Então, há uma grande quantidade de psiquiatras, principalmente na capital do país, em Buenos Aires. O ano era 2001 e a Argentina vivia assim, um período muito conturbado no seu cenário político. Tanto que a moeda de lá, o peso argentino, estava tão desvalorizado que vocês nem imaginam. E isso fez com que o caos se espalhasse por todo o território nacional. Para piorar, num período de apenas 10 dias, o país teve cinco presidentes diferentes. Fernando de la Rúa, Ramon Puerta, Adolfo Rodrigues Sá, Eduardo Camanho e Eduardo Duhalde. Esse último foi finalmente nomeado para a Casa Rosada pelo Congresso argentino em 2 de janeiro de 2002. Olha, vocês sabiam que há uma grande ascendência italiana na Argentina? Pois é, estima-se mais de 90% da população argentina atualmente tem ascendência europeia. Sendo que desse total, quase 40% são descendentes de italianos. Ou seja, fora da Itália, é o lugar com mais pessoas dessa nacionalidade. Aonde é, gente? É o território argentino. Os argentinos são apaixonados por sua carne, mundialmente famosa. Isso se deve, gente, em grande parte devido à cultura das pastagens e dos gaúchos dos pampas que criam gado desde muito antigamente por lá. Olha, a Argentina é um dos 5 países do mundo, junto com o Uruguai, junto com o Brasil, Nova Zelândia e Austrália, que tem mais vaca do que pessoas. A gente chama de região central as províncias de Buenos Aires, os La Pampa. É a zona que define o espírito do gaúcho argentino. Grandes, extensas planícies de grande riqueza para a produção agrícola e de gado. É a tão conhecida Pampa. Aqui a gente tem imagens de Del Caminito e de la Casa Rosada, que são pontos turísticos da Argentina. Mas o que é El Caminito? El Caminito é uma rua-museu, é um logradouro tradicional de grande valor cultural e turístico localizado no bairro de La Boca, na cidade de Buenos Aires, né, na Argentina. O lugar adquiriu assim um significado cultural devido a ter inspirado a música do famoso tango Caminito, composta por Juan Dios Filiberto. Bom, e a Casa Rosada? A Casa Rosada é a sede da Presidência da República Argentina em Buenos Aires, assim chamada pela cor aproximadamente rosa. Abriga também o Museu da Casa do Governo, com material relacionado aos presidentes do país. Agora, pega um livro de vocês, abro na página 96. A gente vai fazer aquele trabalho da página 4. Trabalho não, né? Exercício. A gente começou na aula passada trabalhando com Espanha, a capital da Espanha é Madrid, e a cidade em específico, Toledo. Lembram que eu falei da cidade de Toledo? Está lá na letra D e vocês fizeram a relação com a fotinha que vem em primeiro lugar. Agora, é justamente o contrário. A gente vai lá para a letra A e vai fazer referência com a segunda fotinha, que é Del Caminito. O que é El Caminito? Caminito é uma rua que fica no bairro de La Boca, na cidade de Buenos Aires, que por sinal é a capital
De onde? Da Argentina. Acompanhe aí e anotem o que for necessário, ó. Esta corta calle, ou seja, essa curta rua, enclavada no barrio de La Boca, que fica no bairro de La Boca, é uma homenagem ao tango portenho. É em homenagem ao tango portenho. Primeiro ponto. O que quer dizer tango portenho? Tango é o baile, eles chamam de baile, né? Porque a dança, ao mesmo tempo, é um ritmo, uma música, que é muito típica da Argentina, né? É um símbolo da Argentina. E portenho, porque tudo que é de Buenos Aires é portenho, é um adjetivo pátrio. Por exemplo, você é de Jacobina, você é jacobinense. Você é da Bahia, você é baiano. Você é do Brasil, você é brasileiro. Então, se você é da Argentina, você é argentino. Em espanhol, você vai dizer argentino. Se você é de Buenos Aires, você vai dizer que você é o quê? Portenho. Aprendam. Portenho. Então, tango é o baile, o ritmo, né? Característico desse lugar. E portenho quer dizer que é proveniente de Buenos Aires. Aprenderam? Repetindo de novo. Quem nasce em Buenos Aires é o quê? Portenho. Valeu? E a los artistas que viveram em La Zona, ou seja, essa curta rua que fica no bairro de La Boca, é uma homenagem ao tango portenho e aos artistas que viveram nessa zona, que viveram nessa região. E esse pessoal foi, né, os artistas dessa época foram os fundadores de uma estética particular. Ele quer dizer assim, de um estilo, né, único chamado tango, dentro do âmbito da pintura argentina. Então, além da dança, além do ritmo da música, eles também vão falar da questão da pintura, eles vão falar da arquitetura. Por que eles falam da questão da pintura, da arquitetura? Porque nessa rua, né, El Caminito, que vocês estão vendo aí na fotinha, as casas são todas assim, ó. Elas são, na verdade, como se fossem gradeados. Na verdade, surgiu de um período onde tinha assim, muitos imigrantes, e esses imigrantes não tinham onde morar, e iam ficando ali, como se fosse quase assim uma favela hoje em dia, equivalente mais ou menos. E aí, o que eles faziam? Pintavam as casas de forma coloridinha, sabe? Como as casas do Pelourinho, que são cada uma de uma cor, de uma forma colorida. Só que as casas lá são ainda mais, assim, humildes. Bem mais humildes do que as casas do Pelourinho. Porém, esse conjunto de cores, a forma como ela é estruturada, cria-se um aspecto bem peculiar, né? Bem colorido, bem... os artistas todos vão para lá dançar e se apresentarem, né? E aí eles ganham gorjetas, tiram fotos e ganham dinheiro com os turistas, enfim. Então, é uma rua muito musical, porque as pessoas tocam na rua, você vê o pessoal dançando na rua, mas o principal, assim, dessa rua, que é chamada de Caminito, é nada mais, nada menos do que essas casinhas coloridas. A gente vem trabalhando com acentuação desde a unidade passada. E agora a gente vai trabalhar em específico o acento diacrítico. O que é um acento diacrítico? É um acento diferencial. Vocês já aprenderam que as palavras que têm a última sílaba tônica são chamadas de agudas, as que têm, que seriam as oxítonas, as que têm a penúltima sílaba tônica, que seriam as paroxítonas, a gente chama de grave ou chanas, as que têm a antepenúltima sílaba tônica, e que todas devem ser acentuadas, que em português seriam a proparoxítona, em espanhol a gente chama de esdrújula. E tem uma situação que não tem em português, que é as palavras acentuadas na sílaba da antepenúltima sílaba. Veja, em português só tem na última, na penúltima e na antepenúltima. Em espanhol tem na antes da antepenúltima. Olha que interessante. Essas são chamadas de sobresdrújulas. Esse assunto foi assunto da unidade passada. O assunto novo vem com acento diacrítico. O que é um acento diacrítico? Quer dizer que é um acento diferencial, tá? Aqui diz, se chama tilde diacrítica primeiro. O que é tilde? Tilde é o acento agudo. Só existe o acento agudo em espanhol, não existe o acento circunflexo, não existe aquele sinal gráfico que a gente chama de tio.
Vocês vão dizer, ah, professora, eu já vi o tio em cima da letra N. E eu vou responder para você que aquilo ali não é um tio, é a grafia da letra N, ok? Então, se chama tilde diacrítica o acento diacrítico, ou seja, o acento diferencial, né? A tilde que se utiliza para evitar confusões com relação às palavras que são idênticas. Em outras palavras, o que é que eu disse aqui? Que a gente usa esse acento diacrítico, ou seja, essa tilde, para diferenciar uma palavra de outra palavra, ou seja, as palavras são iguaizinhas, e para diferenciar uma da outra, a gente coloca o tilde, ou seja, o acento. Então, o que observa-se? Que sua função é diferenciar as palavras segundo sua categoria gramatical. Olha o exemplo. Necessito que me dê me livro. Esse D aqui está com acento, porque é verbo. De que é este livro? Esse aqui está sem acento, ó. Vejam que são iguais. Um está com acento, o outro está sem acento. Esse acento que aparece aí, ele é chamado diacrítico, porque o objetivo dele é só diferenciar esse D desse D. Esse vai ser verbo e esse vai ser uma preposição. Quero mais sopa? Olha, esse mais tem um acento. Mas não quero carne. Esse mais está sem acento. Significa que esse mais é diferente desse mais. Esse mais com acento significa que é o mais com o nosso i, mais, a ideia de soma. Esse mais sem o acento significa o nosso porém, o nosso mais, ok? Então, esse acento aí serve para marcar a tonicidade da palavra? Não. Para que serve, então? Para diferenciar uma palavra da outra, tá? Para mostrar que essa aqui é o mais com i, e para mostrar que essa aqui é o mais sem o i. Se me acompanhas, lhe digo que se. Olha aqui, ó, temos o si sem acento e temos o si com acento. Serve para quê? Quando eu digo que o si tem um acento, eu estou usando para mostrar que é o advérbio afirmativo de sim, ok? Já esse si aqui, sem o acento, ele vai ser uma conjunção condicional. Se você, olha, eu estou impondo uma condição. Se você me acompanhar, viram? Então, essa conjunção condicional não tem um acento. Já quando eu digo sim, contrário de não, vai ter o acento. E como é chamado esse acento? Diacrítico. E o que significa diacrítico? Diferencial. Pessoal, vocês já tinham aprendido que existe já vocês já tinham aprendido, né, desde o sexto ano, o ele sem acento com o ele com acento. A professora sempre quando explicava, lembra que a gente já viu isso, enfim. O ele sem la tilde, ou seja, sem o acento, com ele com la tilde, ou seja, com acento. Significa que esse ele é o artigo, né? O artigo o. Então, você diz assim, ele policia correu. O que você disse? O policial correu. Esse ele com acento significa o que, gente? O pronome pessoal, yo, tu, ele, que significa ele. Ele correu, ele correu. Então, perceberam que esse acento aí não é para marcar uma sílaba tônica, é para diferenciar uma palavra da outra. Por isso, a gente chama de tilde diacrítica. E aqui a gente tem o tu, mais um que vocês já viram desde o sexto ano, ó. O tu com acento e o tu sem acento. O tu sem acento significa teu. É um adjetivo possessivo, lembra da ideia de posse? Então, por exemplo, és bonita tu bicicleta. Tu, acompanhando a palavra bicicleta, significa tua bicicleta. Então, eu uso tu para tua, eu uso tu para teu, valeu? Porém, se você coloca o acento, ele vai ter o sentido de quê? De tu mesmo, tu e eu. Eu, tu, ele, nós outros, vosotros, eles. Então, esse tu, que significa tu, vai ter o acento. Quero que vocês anotem essa relação no caderno para material de estudo, para avaliação. Valeu? Então, vamos lá. Olha, o ele com acento é diferente do ele com acento. O ele com acento é um pronome pessoal que significa ele, ele adjegado, ele chegou. O ele sem acento significa que é um artigo, ele senhor adjegado, o senhor chegou, ok? O mi com acento é diferente do mi sem acento. O mi com acento é um pronome pessoal. A mim me gusta el cine, quer dizer, mim, para mim,
ok? Já um mi sem acento é um adjetivo possessivo, ou seja, dá uma ideia de posse, tipo meu, minha. Me gusta meu livro, eu gosto do meu livro, meu livro. Mi camisa, minha camisa. Mi bolso, mi coche, meu carro, ok? O tu com acento é diferente do tu sem acento. Terminei de explicar isso a vocês. O tu com acento é tu mesmo. Tu não sabes manejar, tu não sabe dirigir. O tu sem acento vai ser o quê? Teu ou tua. Tu hijo estudia muito. Teu filho estuda muito. O si quer dizer sim. Tipo, a ideia afirmativa. Aqui não tá colocado assim, tá? Mas vocês vão anotar aí, tá? Que esse si... Ah, tá aqui embaixo já. Então, voltemos. Tá embaixo, o que eu ia dizer antes. Pronto, tá embaixo, tá? Então, vamos pensar aqui. Que além dessa ideia de sim, de afirmação, me dijo que sim, me disse que sim. Também, esse si com acento significa que é um pronome pessoal reflexivo. Se isso na herida a si mesmo, a si próprio. Diferente desse si sem acento, que significa que é uma conjunção condicional. Terminei de explicar para vocês. Se lo hubiera sabido, não vengo. Se eu soubesse, né? Olha, se eu soubesse, eu não teria vindo. E ou então, a conjunção interrogativa. Não sabia se iba a venir a la fiesta. Eu não sabia se você ia vir à festa. Então, resumindo, o si sem acento é uma conjunção, tá? Ok? Já o si com acento pode ser um advérbio de afirmação, tipo sim, ou pode ser um pronome no sentido que você diz a si mesmo, reflexivo. Também existe o se com acento, que é diferente do se sem acento. O se com acento vem do verbo saber, eu sei, repita comigo, eu sei, tu sabes, ele sabe, nós outros sabemos, vosotros sabeis, eles sabem. Então, quando você diz assim, eu sei, olha como é que escreve, tem que ter o acento para mostrar que é o verbo, do verbo saber. Assim, olha aqui, ser obediente, verbo ser. Então, veja, o ser aqui é igualzinho ao ser aqui, só que este é do verbo saber e este é do verbo ser, ok? Presta atenção nisso. E esse si aqui é um pronome pessoal. Como assim? Se lo dijo yo. Se lavou las manos. Então, você vai usar esse si enquanto pronome e ele é um pronome pessoal. Eu quero dizer assim, ele lavou as suas próprias mãos. Ele se lavou, melhor dizendo. Ele se lavou. Esse si aí, que é um pronome pessoal, você não vai colocar o acento. A gente já viu isso, mas eu vou revisar, tá bom? Olha só, toda vez que a gente utiliza, a gente chama de advérbios interrogativos, e esses advérbios, eles estão ou dentro de uma frase interrogativa ou exclamativa, repetindo, esses advérbios vêm dentro de uma frase interrogativa ou exclamativa, ele recebe esse acento. Ele tem a função de ser enfático. Esse acento que é chamado de la tilde diacrítica ou acento diferencial. Então, veja, existe o como com acento e existe o como sem acento. Observaram que aqui está dentro de uma frase interrogativa e aqui não está? Donde existe com acento e existe sem acento. Observem que o donde aqui está, donde estuviste allí, está dentro de uma frase interrogativa. E aqui não, donde me tratam bien. Quando sucedió? Quando é um advérbio interrogativo, ou seja, está dentro de uma frase interrogativa, tem que receber o acento diferente daquele que não vem dentro de uma frase interrogativa. Quando menos te lo esperabas. Que foi isso? O que tem o que com acento? Quando ele for um advérbio interrogativo. E aqui, ó, es que no sé, ele não vai ter o acento. Como com acento e como sem acento. Eu já expliquei lá em cima esse como. Ah, mas aqui está dentro de uma frase exclamativa. O quanto, dentro de uma frase exclamativa, diferente do quanto aqui, que não está dentro de uma frase exclamativa, já sabe que não são uns quantos. Aqui se lo dijiste, interrogativa, diferente daquela que não está dentro de uma frase interrogativa, a quem me perguntou, qual de ellos es tu novio? Qual? Tal para qual.
Então, resumindo, você vai usar o advérbio dentro de uma frase interrogativa ou exclamativa. A gente vai colocar o quê? Latílide diacrítica. O que é latílide diacrítica mesmo? O acento diferencial, que é diferente das outras, da utilização desse advérbio em outra situação que não seja interrogativa ou exclamativa, porque nessas outras situações não vai ter que ser acentuado. Valeu? Revisando, e é para vocês completarem, né? Eu já sei que vocês já têm aqui alguns lá anotados no caderno de vocês, agora eu trago mais. Vamos lá? Esse aqui mesmo eu não tinha dado ainda, ó. O te pronome diferente do te substantivo. Olha, te pronome é aquele assim, ó. A mim me gusta, a ti te gusta. É esse te aqui, ó. A ti te. Repetindo, a ti te. O te é esse aqui, sem acento. Mas se eu digo assim, eu quero te, eu quero chá. O chá vai ter o acento, tá vendo aqui? O te, que significa chá, que é um substantivo, tem que ter o acento diacrítico. Esse aqui vocês estão carecas de saber, o tu sem acento e o tu com acento. O tu quer dizer teu, tua. O tu com acento é tu mesmo. Isso aqui também estão carecas de saber. Ele sem acento quer dizer ó. Ele com acento quer dizer ele. O se, também já sabem, né? É equivalente a esse mi. A mi, me, a ti, te, a ele, se. É o pronome. Diferente do verbo ser ou do verbo ser mais listo, seja mais listo, ou do verbo saber. Eu sei tudo, eu sei tudo. Já tinha explicado isso aqui para vocês, estou só revisando. Mas, conjunção, que significa o nosso mais também sem o i, ou então porém. E o mas, advérbio, a ideia de soma, eu quero mais bolo, eu quero mais pastel. O mi sem acento é diferente do mi com acento. O mi sem acento quer dizer meu livro. Este é mi libro. Não tem acento. Mi livro, mi quaderno, mi cama, mi camisa. Diferente do mi com acento, que você vai dizer assim, traga isto para mim, que significa mim, ok? Mi quer dizer meu ou minha, se não tiver o acento. Mas tá com acento, vira o quê? Mim. Existe o si sem acento, a gente já viu, eu estou só revisando. Com o si com acento. O si com acento quer dizer o quê? A afirmação. Sim, eu quero. E o si? Conjunção condicional. Se queres trabalhar, va tener que estudar. Se você quer estudar, trabalhar, você precisa estudar primeiro, ok? O di, que é preposição, tipo dulce de leche. Diferente do de é livro ao ninho, de o livro para o menino. Então, o de sem acento é a preposição e o de com acento é o verbo do verbo dar. Repassando esse mesmo assunto, a gente vai ver dentro de frases, como é que eles aparecem, né? Esses monossílabos com latilde, sem latilde, ou seja, com acento diferencial, sem acento diferencial. Veja, ó, dile que me dê isso. Foi o que foi dito aqui, gente. Diga a ele que me dê isso. Ou seja, esse dê está acentuado porque vem do verbo dar. Diferente de el libro de língua, o livro de língua, não tem acento. Me lo contou ele. Ele que foi que me contou. El libro de língua, o livro de língua. Quero mais. Gritou, mas nada le olhou. Ou seja, gritou, mas, porém, ninguém lhe escutou. Es para mim, es para mim, com M no final. Que é diferente de mi libro de língua, meu livro de língua inglesa. Já lo sé, já sei. Ser mais amável, seja mais amável. Diferente de yo se lo adverti, eu avisei para ele. No se peina nunca. Tipo, eu me peino, tu te peinas, ele se peina, eu me arrumo, tu te arrumas, ele se arruma. Não tem um acento. Você botou a si mesmo, em si mesmo. Se quero, sim. E aqui, toma ali. Se te apetece, toma, se você quiser. E não tomes tanto té, não tome tanto chá. Te han invitado, te convidaram, pronome, né? E aqui, tu quer dizer o quê? Tu
tu, pronome pessoal, diferente do és tu padre, é teu padre. Lembrando que tu, sem acento, pode ser teu pai, tua mãe, tu padre, tu madre. Viram que pode ser usado para os dois, tanto no tu padre como tu madre? Tô vendo aqui que tá substantivo, que tá errado, viu, crianças? Consertem. Os outros todos estão corretos, aqui tá errado. Aqui é pronome, tá? Esse aqui vai ser substantivo, que significa achar. Consertem aí. Foi erro de digitação. Pega o livro de vocês, abram na página 106, vou ajudar vocês. Vamos lá? Olha, primeiro ponto. Aqui ele retoma a ideia de futuro, que é um assunto que a gente trabalhou na unidade passada. Lembra o tanto futuro regular quanto futuro irregular. Então, a gente continua fazendo essa revisão. Mas o que interessa mesmo, que é o assunto novo, são os verbos que trazem uma ideia, né, de fenômenos da natureza e que vocês devem entender que enquanto esses verbos aparecerem trazendo essa ideia de fenômeno da natureza, eles serão considerados como verbos impessoais. O que é que significa um verbo impessoal? Significa que ele não vai passar para um plural, ele tem uma única forma. Né? Já que, na verdade, não tem um sujeito, não tem a primeira pessoa, a segunda pessoa, não tem plural, não tem singular. Então, ele é imutável. Ele só tem aquela forma e acabou, ponto final. E esses verbos quais são? É o verbo a ser, o verbo haber, o verbo jober, nebar e o verbo estar. Então, quando vocês usam estes verbos trazendo uma ideia que retrata fenômenos da natureza, então veja, eu falo da chuva. Você não vai dizer, eu posso dizer que eu chovi? Não tem como. Eu nevei? Não tem como. Você nevou? Não tem como. Por que não, gente? Porque é um fenômeno da natureza. Por isso, esses verbos, quando são utilizados para trazer previsão do tempo, eles são considerados como verbos impessoais. Sim, você pode conjugar assim no passado, no presente e no futuro. O que muda, o que vai variar é o tempo. Mas não vai variar com relação à pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa. Mas não vai variar com relação a singular e plural. Ele vai ter uma única forma, porque ele é o que? Impessoal, tá bom? Aqui ele pede o seguinte, que vocês coloquem o número 1 para quando estiver chovendo, lluvia, ok? O número 2 para quando for o que? Nevar, nieve. O número 3, quando tiver o que? Ensolarado, ou seja, está fazendo sol, sol. E 4 são as nuvens. Repetindo, lluvia, nieve, sol e nuvens, ok? Ótimo. Então, vejam. Aí vocês têm o mapinha da América do Sul. Vamos ver os países? Aqui você tem, acompanhe com a professora. Venezuela, em espanhol diz Venezuela. Colômbia. Veja os números, tá? Aqui, número 3, número 3, número 3, Equador. Eu quero mais algum número 3. Tem aí algum outro número 3, gente? Tem? Tem aqui em cima, ó, que tá fazendo referência assim, uma parte do Brasil, número 3, uma parte. A gente tem aqui também na Argentina o número 3. Olhem aí, vejam se vocês acham mais algum número 3. Sim, acharam aqui? Guiana tem o número 3, Suriname tem o número 3, Guiana Francesa, número 3. O que é isso que eu tô falando? Significa que vocês vão colocar aí o número 3 em todos os lugares que estiverem fazendo o quê? Sol. Todos que estiverem com o número 3, significa que eles estão fazendo o quê? Sol. É um dia ensolarado, ok? Isso é importante vocês observarem, porque quando a gente for fazer essa parte aqui de completar, vocês vão ter que olhar a numeração aqui em cima no mapa, ok? Então, vamos lá. Agora, achem o número 1. Onde tem o número 1? Onde tiver o número 1, significa que vai estar chovendo. Vamos lá? Acharam? Então, uma parte do Brasil, no sul do Brasil, está chovendo. É o Brasil todo que está chovendo? Não, só lá embaixo. Lá embaixo quer dizer o quê? No sul do Brasil está chovendo, somente no sul. No centro não, no norte não, só no sul. Tem mais algum número 1? Sim, no Paraguai. Paraguai está chovendo também. Na Bolívia está chovendo também. Onde mais está o número 1?
Não tem mais lugar nenhum? Então, nessa parte aí da América, então da América do Sul, somente esses 3 países estão chovendo. Bolívia, Paraguai e uma parte do Brasil, ok? Beleza. Agora o número 2, vai estar nevando. Vamos lá? É fácil nevar, porque vocês sabem que não é todo lugar que neva. Então, eu nem vou olhar aqui para cima, ó. Tá? Acima da linha do Equador, a gente sabe que não vai nevar nessa parte aqui de jeito nenhum. Então, a gente vai olhar onde? Lá embaixo, onde pode nevar, no sul da Argentina, né? No sul do Chile. E nas Islas Malvinas, são os lugares onde vai nevar. E faltou qual número? Número 4. O que, que vai acontecer com o número 4? Vai estar um dia, um céu cheio de nuvens, nublado. Então, que lugar que tá assim, gente, nublado? O centro do Brasil, Peru, anotem, observem aí, Uruguai, né? Eles têm um céu cheio de nuvem, um dia nublado. Agora, a gente vai completar o textinho aí embaixo. Vamos lá, observando o mapa, observando essa previsão do tempo e usando esses verbos que são impessoais no futuro. Vamos lá? Vejam. Em Colômbia, Equador, Venezuela e la mitad norte de Brasil, para isso vocês vão precisar olhar qual número. É o número 3, certo? Então, na Colômbia, número 3. Equador, número 3. Venezuela, número 3. Metade do norte do Brasil, número 3. O que é que tem no número 3, gente? O sol. Então, vocês vão fazer como? Vão colocar o verbo hará sol. O que significa? Fará sol. Tá bom? Fará sol. Lembra que ele não vai para o plural. Lembra que não tem uma variação com relação à pessoa, porque esses verbos a ser, haber, jober, nebar e estar, quando trazem uma previsão do tempo, eles são impessoais. Você pode falar no presente? Sim. Você pode falar no passado? Sim. No futuro? Sim. Porém, ele só tem esse formato aqui, ó, hará, ok? Hará sol e muito calor. Em Peru, el tiempo. Peru, gente, qual é o número de Peru? Achem aí. Número 4. 4 tem o quê? Nuvens, quer dizer que é nublado. Então, vamos lá? Em Peru, el tiempo estará nuboso. Quando tem nuvens, o tempo é como? Aprendam. Nuboso. Anotem. Estará nuboso. O que é estará nuboso? Significa que o céu tiene nubes. Está cheio de nuvens. Então, está nublado. Como é que eu falo nublado? Nuboso. Também em Bolívia, em Paraguai, no sul de Brasil, veja, é o número 1. O que acontece com o número? É o número 1? É o que, gente? Aí, peraí. Ah, sim, número 1. Número 1 é o quê? Lluvia. Aqui achei. Vocês vão colocar lloverá. Ah, não, eu pulei uma parte. Consertem aí. Habrá nubes, repetindo. Também habrá nubes no centro do Brasil e em Uruguai. Eu pulei essa parte. Consertem aí. Também habrá nubes no centro do Brasil e Uruguai. Lloverá em Bolívia, em Paraguai, no sul do Brasil. Pronto, a gente já tinha feito isso. E nevará, coloquem, nevará e hará frio em Chile e no sul de Argentina. No centro de Argentina hará buen tiempo, com sol, pero com bajas temperaturas. Façam. Então, pessoal, vocês vão assistir a videoaula, né? Já estão assistindo. E a gente está trabalhando com aquela temática desde a aula passada, viajar. Hoje a gente vai viajar a gente viajou para onde? Para a Argentina. A gente conheceu um pouco mais sobre a Argentina. Na aula passada, a gente introduziu a ideia de se gostar de viajar. Vocês fizeram a listagem de para onde vocês vão viajar no futuro. E a gente conheceu a cidade de Toledo. A gente viu Madrid, capital da Espanha. E hoje foi o dia da Argentina. Então, pronto. Vocês assistiram a videoaula, conheceram um pouquinho mais a Argentina, ou seja, fizeram uma viagem pela Argentina. E aí, lógico que foram lendo e respondendo a página 96
observem que lá no 96, somente a letra A, que é praticamente só fazer a leitura e botar a letra A lá no quadradinho, ok? Pulem para a página 100 a 103, ainda trabalhando essa temática de sobre viagem. Aí eu vou deixar que vocês façam sozinhos, porque tem que fazer alguma coisa sozinhos, não é? Então, respondam sozinhos da 100 até 103. Qualquer dúvida é só me perguntar. Agora, vocês vão pular para o livro, para a página 100 a 101 e a página 106, que é onde a gente trabalha com relação ao futuro, com os verbos que são impessoais, indicando a previsão do tempo. Cerramos los ojos para volver a sanar las heridas que nos tienen locos, comiéndonos de poco a poco, y es que no nos dejan respirar. Y cada noche que no te tengo, siento por dentro, muy dentro. Chegamos ao final da nossa aula. Olha, não esqueça de comentar para eu saber quem está acompanhando a aula, tá? Eu vou olhar para poder preencher minha caderneta. Um beijo, um abraço, até semana que vem. Morrendo de saudade de todos vocês. Beijos!